Bom, vamos começar então o nosso assunto? Apesar da gente estar no finalzinho do mês de novembro, nunca é tarde, né? Novembro Azul, gente, mês da prevenção ao câncer de próstata. A gente precisa levantar a consciência, cutucar os maridos, conversar com eles sobre a importância dos exames regulares para o diagnóstico precoce. Para a gente entender melhor tudo isso, nossa produção convidou o Dr. Lister Salgueiro, que é andrologista, ginecologista, fez especializações em Bogotá, Santiago, Pasadena, Baltimore, Copenhague. Autor do livro Andropausa, Reposição Hormonal Masculina, pela editora Roca. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra! Boa tarde. Quantos títulos, Bem? quanta alegria nossa em ter um especialista dedicado assim. Obrigada. Obrigado. Vou te convidar para sentar ali do nosso lado. A nossa turma em casa já sabe, a gente libera o WhatsApp daqui a pouquinho. Começa as Perguntas. perguntas. E sim, aí o senhor vai ter a chance de responder também de forma pontual para ajudar os nossos telespectadores, tá bom? Ok. Então vamos falar um pouquinho do câncer de próstata, né? E a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio. O homem precisa pensar nisso a partir de quantos anos? Normalmente, se ele não tiver casos na família, a partir de 50 anos. Se tiver casos na família, ele começa a fazer exame antes, porque ele pode ter também o mesmo tipo de gene que vai causar. O que causaria, se é que já existe essa resposta, o câncer de próstata? Ele tem um gene específico, que este gene, quando ativado, é que vai causar o câncer de próstata. Normalmente acontece em idades avançadas, mas a gente está tendo com menos idade mais frequentemente. Então é bom examinar e ver isso rapidamente, porque muita gente importante já morreu de câncer de próstata. 4 presidentes americanos já morreram de câncer de próstata. Fora cantores e um monte de coisa, artistas e tudo mais. Então precisa ter essa prevenção. Existem alguns fatores que podem predispor um câncer de próstata? Não se sabe exatamente, mas assim, aumento de peso sempre é um fator de predisposição para qualquer tipo de câncer. Falam em alimentos, mas não tem nada comprovado. Tá. A prevenção, né? Essa prevenção é interessante, que os homens ainda têm um pouco de constrangimento, alguns têm muito machismo em relação à prevenção, e a gente sabe que ela é de fato importante, né? Dá para ser feita de formas diferentes ou são exames que se complementam e quais são eles? Tem uma série de exames, inclusive tem uma imagem que a gente separou dos tipos de exames. Mas antes disso, até chegar no consultório, sabe quem é o mais importante? A mulher. Ela que pega ele pelo braço e leva no consultório. Porque os homens fogem de médico que nem... uma coisa doida. Como o senhor é homem? Por quê, hein? Eles têm medo, É medo medo? do exame, acho que o exame vai, sei lá... E não é só do Tem homem que andrologista ou do associa a urologista. ser homossexual por causa do exame, que vai gostar, que vai ter a gozação dos outros, né? Existe um monte de piada, piadinhas, né? entre os homens, que vai fazer, que fez, que não sei o quê. Mas hoje está mudando isso. Essas piadas estão virando tipo uma cobrança. Tipo, você não fez ainda, não foi fazer. Então, existe esse medo, é um preconceito muito antigo. E que bom que essa piada esteja virando uma cobrança, né? Sim. E que a gente realmente cobre aos nossos maridos. Eu perguntei, assim, em relação aos homens não gostarem de médico de forma geral, porque não é só em relação ao médico que vai fazer o exame de próstata. Homem parece que não vai médico, né? As mulheres são mais preocupadas com a saúde. A mulher tem um senso de preservação muito maior. Ela, quando sai do pediatra com 12 anos, ela vai fazer exames. Se ela quer um método anticoncepcional, ela procura o médico. Com 25 anos, ela começa a fazer mamografia, ou até antes. Menopausa, ela tem, pode se medicar. Então, tudo isso, ela tem uma frequência maior no médico, no ginecologista. Todo ano ela faz uma revisão. O homem, depois que sai do pediatra, só volta no médico se for acidente, ou se tiver alguma coisa assim. Ok. Bom, já entrou ali a imagem do exame. Volta a imagem para a gente poder comentar e aí quem está em casa vai ter a visão mais clara. Existem exames que a gente pode fazer que cada um determina uma coisa. Então, o exame de PSA, quando o tecido da próstata se altera, ele cria anticorpos, cria um antígeno, que chama-se antígeno específico prostático, e vai poder se detectar isso no exame. Então, se tiver alterado, a gente vai checar. O segundo exame é o Só um toque. minuto. O exame de PSA é exame de sangue? Exame de sangue. Ok.
O segundo é o exame de toque. Por que tem que ser feito o tal do exame de toque? Porque ele vê a consistência do tecido. Então a gente vê aqui assim, ó, se está endurecido ou se está amolecido. Para ver se é um tumor, se é uma inflamação, se é alguma coisa, se está aumentada a próstata ou não. E o ultrassom vê a imagem do tecido e mostra o tecido como é. Então, se tem alguma área escura, que é sinal de que pode ser um tumor, se tem um tumor mesmo benigno, que aumenta a próstata. E a próstata, muita gente não sabe o que é. A próstata é uma glândula do tamanho de uma castanha daquelas de Natal, que fica entre a bexiga e a uretra. A uretra fica no meio da próstata. Ela produz 1/3 do líquido que sai na ejaculação. Então, para isso que serve a próstata. E quando ela aumenta, para fora não tem grandes problemas. Quando ela aumenta para dentro e comprime a uretra, é que está problema para urinar. Já o câncer, não importa se está grande ou não a próstata. Ele pode estar com a próstata do tamanho normal e ter o tumor. Ele não dá esse tipo de sintoma, digamos assim. Alguns homens têm esse sintoma, né, da próstata aumentada. Esse sintoma é um indício de que isso pode virar um tumor, um câncer? Não é indício, mas tem que fazer exame, porque os sinais de prostatismo são aqueles assim: levanta para urinar de noite. Quando vai fazer, os homens vão entender o que eu estou falando. Você vai no mictório público, tem alguém segurando a parede, porque não consegue fazer, ele tem que fazer força, então ele apoia na parede do banheiro para poder fazer. O jato é fino. E fica com essas alterações. Às vezes pode doer até para urinar, às vezes pode até ter sangue na urina, depende do caso e do que está acontecendo. O normal é não precisar fazer força para urinar. Exatamente. Assim como as mulheres também. Outro dia foi muito interessante, a gente recebeu uma fisioterapeuta, uma urologista, mas fisioterapeuta dessa parte da bexiga, etc. Ela fala que todas nós não devemos fazer força para urinar. E às vezes a gente vai ao banheiro com pressa e acha que tem que sentar rápido, fazer xixi rápido e faz força. E isso ela disse que é um perigo. Então é bom também a gente lembrar disso. Estou de volta, meus amigos. A gente teve um problema técnico, perdoem, né? Essas falhas acontecem, mas a gente já está aqui para conversar de volta sobre o câncer de próstata. O senhor estava explicando sobre o que é a próstata, né? Ela é responsável pela produção... 1/3 do líquido da ejaculação. Ela alimenta o espermatozoide e é um veículo para ele sair e cair dentro da vagina para ir fazer a fecundação. O que acontece para que essa glândula, ela sofra, por exemplo, um inchaço, uma alteração? Tem 2 tipos de problema, basicamente. Ou é o tumor, o câncer, então tem vários tipos de carcinoma e tudo mais, ou é a hipertrofia benigna da próstata. Hipertrofia é um crescimento exagerado só. O câncer já pode sair, pode dar metástase e outras coisas. Esse crescimento, se for para fora, normalmente não causa tanto problema. Mas quando é para dentro, aperta o canal da urina e daí tem dificuldade para urinar. Nosso presidente teve um problema recente, precisou dilatar o canal, fazer um caminho para a urina passar. E os sintomas vêm disso. Então, dificuldade para urinar, levantar à noite porque não consegue esvaziar totalmente a bexiga, dá vontade mais rápido de voltar a urinar. O jato fino, isso a pessoa vai percebendo que tem esses problemas. Às vezes dor quando senta pode ter também, pode ter sangue na urina, a urina ficar até de cor alterada porque facilita uma infecção. Esses sinais, se tiver qualquer uma dessas coisas alteradas, tem que procurar um médico para fazer um exame. Tá, então, e é bom procurar o quanto antes? Eu penso assim, se não procurar isso pode ficar mais grave? Esse tipo de sinal pode ser só uma inflamação da próstata, que é fácil de tratar, comum, ou já pode ser um tumor, tanto benigno como maligno, agindo. Então tem que tomar bastante cuidado, prestar atenção. A gente tem uma arte que mostra, para que você possa memorizar, conversar com o teu marido também, sobre esses sinais, tá ali, dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, diminuição do jato urinário, sangue na urina, sensação de queimação e até dores corporais e ósseas. Como eu já te disse, doutora, a gente tem aquele momento de perguntas e respostas. Nosso WhatsApp já está liberado e você participa no 011 9 50 45 18 40. Eu vou voltar aqui em 2 minutinhos, vou dar um tempinho para você em casa mandar a sua pergunta, tá? Vai lá, já vai caprichando que daqui a pouquinho o doutor responde. A gente está ao vivo para todo o Brasil falando sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, aproveitando que é Novembro Azul, mas lembrando que todo mês é mês de cuidado. E se você
sabe que o marido está descuidado em relação a isso? Vai lá, conversa, insista, porque vale a pena. Agora vamos ver lá as perguntas e as respostas, né? Você mandou no 011 950 45 18 40. Já temos aqui e a gente tem um médico maravilhoso, especialista no assunto. Aliás, não só nesse, mas em outros assuntos também, né, doutor Lister? Muitos anos de experiência. O ano que vem eu faço 35 de formado. Que coisa boa, isso é muito bom, né? E não cansa de se informar, de estudar e de ensinar também. Isso aqui eu acho maravilhoso. Médico que trabalha com excelência, que cuida da gente. Bom, vamos lá. A primeira pergunta já chegou aqui, tem bastante, da Maria Xavier. Ela fala: Cláudio, boa tarde. Primeira vez que meu marido fez o exame, fui eu que o levei. Hoje ele aconselha os amigos a fazerem, mas eu queria saber quais são os principais sintomas da doença. A gente já comentou, né? Então, levantar para urinar de noite, o jato fino, dor ou dificuldade, fazer força para urinar. Tá? Esses são sinais do prostatismo. Sangue na urina, urina amarela muito escura, ou dores também, tanto para sentar como pelo corpo, às vezes pode também ser. Ok. A Cida, ela é de Carbonita, lá em Minas Gerais, e ela fala: parabéns pela entrevista, o meu filho está com 28 anos, mas ele vai ao banheiro com muita frequência, mais ou menos umas 5 vezes à noite. Isso é normal? Seria bom ele passar no urologista? Nesse caso, talvez seja uma prostatite ou uma prostatose. Prostatite é quando tem infecção, prostatose é quando tem um acúmulo de sangue na região e fica uma inflamação sem ter infecção. Isso pode dar esse tipo de sintoma também. Por isso que a gente fala assim, qualquer alteração, procure o médico para ver se não é... Normalmente não deve ser nessa idade, mas precisa ver. Ok, próxima pergunta. Rosa Maria, ela mora no Rio de Janeiro, em Nilópolis. Alô, Nilópolis. Ela diz assim: meu marido faz os exames todo ano, mas observo que o jato da urina dele é muito lento e eu fico preocupada. Os médicos dizem que os exames estão bons. O que eu faço como esposa? A próstata tem a tendência de aumentar de tamanho com a idade. Então, pode ser que tenha um sintoma e não tenha problema nenhum. É porque ela já está um pouquinho maior e é alterada. Existe medicação para isso, para diminuir o tamanho da próstata. Existem vários tipos, desde fitoterápicos até medicações específicas que reduzem até em 30% a 40% o tamanho da próstata. Perfeito. Tem uma telespectadora que não quer se identificar, mas ela diz: boa tarde, Cláudia, eu gostaria de saber o seguinte: eu tenho 42 anos. Ah, não, é um telespectador. Eu tenho 42 anos, eu posso fazer o exame de toque nessa idade? Sim, pode. Pode? Não tem fazer o exame de toque não é problema. É que se recomenda aquelas idades porque é uma média comum da população, entendeu? Só por isso. Ok. Próxima pergunta. Vera, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Meu esposo tem 49 anos, não apresenta esses sintomas, mas é necessário já fazer os exames? Eu fico preocupada. Já está no tempo de fazer. Já tem que fazer. Já Então, o está no primeiro tempo. passo é marcar um andrologista? Urologista. Um urologista. Ou andrologista também tem. É que hoje a andrologia faz parte da urologia. Tá. Aí ele vai ao urologista e o primeiro exame que o médico pede é o PSA ou já o exame de toque ou os dois juntos? Olha, depende da característica. Por exemplo, na Europa, em alguns países, eles fazem primeiro esses dois, o PSA e o toque, e depois, se tiver alguma coisa, faz o ultrassom. Aqui a gente já faz praticamente os três ao mesmo tempo, já tem todas as informações, já sofre de uma vez só e pronto. Aí você tem mais qualidade para acessar o caso. Perfeito. Olha, tem uma dúvida aqui interessante. Atualmente, os homens fazem reposição hormonal. Isso pode ser um perigo para o câncer de próstata? Não. A reposição hormonal, a gente dá testosterona num nível fisiológico, nunca mais do que o corpo precisa ter. Diferente desse pessoal de academia que está tomando até o hormônio de cavalo para ficar gigante, né? Que é um crime. Que é um crime e não sabem o que estão fazendo. Mas a gente dá numa dose e a nosso protocolo é assim: dá a medicação, a cada 2 meses faz exame, para ter a certeza que não está saindo do... Às vezes o paciente usa por conta própria. A gente passa um remédio e ele fala: vou tomar um pouco mais. Ou o gelzinho, né, que a gente passa, vou passar 2, em vez de passar o que o médico mandou. Aí a gente, nessas visitas é que a gente percebe se está passando do nível ou não. Perfeito, tem que acompanhar, né? Acompanhar. A próxima pergunta é a Rita Luna. Ela fala: minha amiga de 30 anos não tem libido, perdeu... Não, mas aqui não é o assunto, Rita. A gente está falando de câncer de próstata. É que também a reposição hormonal pode ser feita para mulher com testosterona. Então vamos falar da reposição hormonal para mulher. A mulher que perdeu o libido, que tem 30 anos, ela pode já fazer reposição hormonal? Hoje é muito comum mulher com essa idade ter, porque são estressadas.
Então, a glândula, ela não tem o testículo, a glândula suprarrenal que produz o hormônio. Como ela é estressada, só produz adrenalina e cortisol e esquece da testosterona. Todo dia eu pego mulheres de 30 e poucos anos assim. A joia. Cláudia, de Sertãozinho, ela diz: boa tarde, meu marido já teve câncer de pele, um melanoma. Ele tem que ter cuidado redobrado e agora ele já está com 47 anos. Em relação ao câncer de próstata, ele nunca fez o exame pelo preconceito. E tenho notado que ele tem ido muito ao banheiro à noite. Tem relação? Não, com os dois tumores não tem, mas os sintomas já indicam que ele precisa fazer exame. Tem que pegar no pé dos maridos, gente. Não tem que existir esse preconceito. E uma coisa só que rapidinho que a gente não comentou é que depois dos exames, se necessário, faz uma biópsia. Isso é sério, isso é assunto sério. Eu volto aqui já, tá bom? Vamos continuar com as nossas perguntas e respostas em relação ao câncer de próstata. A gente está com o WhatsApp aberto no 011 9 50 45 18 40. Eu já fiz algumas perguntas, mas tem outras, doutor. Deixa eu só abrir aqui. Sempre gera perguntas. E sempre, pelo que eu tô vendo e fico contente, gera preocupação também. A Elaine de Apucarana, ela diz: meu ex-marido está com aumento de próstata, ele está sentindo muitas dores. Isso pode ser algo pior? As dores na região pélvica, nos quadris, nas pernas. Ele tem 55 anos, está tomando remédio para diminuir a próstata e ele diz que está se sentindo pior. Precisa fazer os outros exames, ultrassom, medir o tamanho da próstata, ver se o tecido está íntegro, se tem alguma coisa, se ela só está aumentada, se ela está inflamada, precisa investigar para ver. Muito bem, parabéns, que é ex-marido, mesmo assim você está preocupada com ele. Você reparou que a maioria são as mulheres perguntando? Sim. Porque eu falei que são elas que levam os maridos. E a gente tem que levar mesmo, né? Oh, meu Deus. A Vera, de Cachoeiro de Itapemirim, ela fala: meu filho é casado, está com umas bolinhas amarelas duras, de mais ou menos 1 centímetro no saco escrotal. Não sei bem o nome. O que pode ser isso e que médico procurar? Normalmente isso são lipomas da pele, são bolinhas de gordura da pele que ficam, né? Elas ficam até 1 centímetro mais ou menos. Ele tem que procurar um urologista que vai retirar isso e fazer uma limpeza. Perfeito, um urologista é o médico que seu filho tem que procurar, tá bom? A nossa telespectadora ou telespectadora é do Ceará e diz: meu pai, há alguns anos atrás, sentia esses sintomas. Foi ao médico que passou para ele um medicamento e ele toma até hoje. Acho que por medo não voltou ao médico. Só está tomando esse medicamento dizendo que ele está bem. O que o doutor acha? Não adianta nada. Ele precisa ver como evoluiu a coisa. Tem que voltar no médico, né? E daí o filho ou a filha tem que pegar no pé mesmo, tem que conversar da seriedade, porque se a gente faz a prevenção, o prognóstico é melhor, né? Quer dizer, tem chance de um bom tratamento. 60 mil mortes por ano no Brasil. Então, se não fizer a prevenção, a coisa fica feia. Tem que cuidar, gente. Não podemos achar que, tudo bem, deixa, que vexame, vai ao médico, vai fazer exame de toque. Bora, tem que fazer, tá? Eliana, ela é de Santana, no Espírito Santo. Ela diz: boa tarde, Cláudia. Após a cirurgia do câncer de próstata, é normal a pessoa não ter controle da urina? Quis dizer, ficar com incontinência urinária. O sistema é assim, a próstata é uma glândulazinha, ela tem um esfíncter, um músculo aqui e um músculo aqui. É isso que faz com que a pessoa não urine enquanto está tendo relação sexual, tendo ereção. Então a urina tem um caminho certo para seguir. Quando faz a cirurgia da próstata, às vezes não tem jeito, na hora de tirar o tecido, destrói esse sistema, então ele tem que reaprender a controlar a urina. Tá? Às vezes tem que até usar um aparelho para prender o pênis, para não ficar perdendo a urina o tempo todo. Depende de quanto foi a lesão, de como está. Hoje tem medicamentos também que ajudam a essa contração para não ficar perdendo a urina. Ok. Próxima pergunta: há possibilidade de reverter a impotência após cirurgia de retirada da próstata? É difícil, depende da lesão, porque os nervos passam debaixo da próstata, o nervo da ereção passa debaixo da próstata. Se ele foi lesionado na cirurgia, e às vezes não tem como deixar um tecido ali que pode ser perigoso, né? E se ele tiver lesionado, existem os comprimidos, que às vezes fazem efeito. Em último caso, ele tem que colocar uma prótese peniana. Ok. Bom, estou esperando mais perguntas no 011 9 50 45 18 40. Pode mandar. A gente está conversando hoje sobre câncer de próstata. Um especialista no assunto, o Dr. Lister Salgueiro, andrologista, ginecologista, especialista em reprodução assistida, está aqui para nos ajudar com essas informações que são preciosas. A gente já falou dos sintomas e os sintomas são
simples, o homem consegue perceber quando a Sim. próstata está aumentada, quando existe uma prostatite, e esse seria o primeiro sinal para o fato de existir uma doença. Ele tem que fazer a prevenção naquelas idades, mas se começar a ter os sintomas antes, procure o médico para ver o que é. Ok. Próxima pergunta. O Cleiton, ele tem 22 anos, ele diz, meu pai tem câncer de próstata e eu já coloquei o dedo para ver se resolvia, mas não resolve. Não é para você fazer isso, né? Não é para você se autoexaminar, porque ele não sabe qual é a consistência da próstata. Ele tentou fazer isso, não entendi, mas acho que foi Também isso. não entendi, não. Agora a próxima. Meu noivo costuma levantar umas 2 ou 3 vezes para urinar. Ele é muito radical, não costuma ir ao médico, pois diz que se alimenta bem e se cuida. O que eu faço? Não quer dizer nada, se alimentar bem, se cuida e ter doença. Você previne certas coisas se alimentando bem, mas uma doença dessa ele não vai prevenir. Agora, eu acho que como mulher a gente pode orientar, pode conversar, mas a gente não pode fazer pelo outro, né? Aquilo que ele pode fazer por ele. Mas eu já vi a mulher ligar e marcar. Liga, marca, então tá bom. Leva, puxa, vai, leva na orelha. A Marielle, ela é de Caruaru, no Pernambuco. Ela fala, meu marido achou gotas secas de sangue na roupa íntima e o sêmen saiu rosado. Pode ser um sinal de câncer de próstata? Pode, é um dos sintomas, mas também pode ser uma prostatite. Inflama, na hora da ejaculação rompeu algum vasinho e saiu no sêmen cor-de-rosa. Se estiver perdendo sangue de qualquer maneira, seja na ejaculação, seja na urina, urgente procurar o médico. E na dúvida, procure um médico. Como é que a gente consegue dormir pensando, ai, será que é, será que não é? Vamos correr atrás e ver o que está acontecendo, né? Muito obrigada, Dr. Líster Salgueiro, andrologista, ginecologista, especialista em reprodução assistida. Ele está no site www.fertilis.com.br, fertilis.com.br, fica em Sorocaba. No Facebook é Clínica Fertilis e mais informações no 015 32 33 07 08. Quanto mais informação a gente tem, melhores são as nossas escolhas. Escolha bem, escolha se cuidar. Obrigada e até a próxima. Até Foi um mais. prazer recebê-lo, viu? Obrigado. Obrigada.